Muito bem, eu acho que todos já deram uma descansadinha e nós vamos então fazer leitura. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 1. No Salmo de número 1. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 1, ou primeiro salmo, né? Primeiro salmo da Bíblia. O título diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então vamos lá. Quem achou, diga um amém. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo nesta noite de sexta-feira, estarmos reunidos na Tua casa, Senhor. Eu te peço, Senhor, que haja milagre, que o Senhor possa curar aquele que está enfermo, Senhor, que o Senhor possa levantar os abatidos, que o Senhor possa, Senhor, trazer solução para o problema nesse casamento, nessa família, nesse lar, Senhor, os conflitos familiares, Senhor, toda rebelião entre os filhos, que o Senhor possa, Senhor, transformar o filho, a filha desta mulher, deste homem, que o Senhor possa operar um grande milagre, porque a Tua palavra diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei, ele está na mão do Senhor, e como quer o inclina. Senhor, inclina o coração desse moço para Ti e para os seus pais, para a Tua palavra. Inclina o coração desta moça para a Tua palavra, inclina o coração deste homem para a Tua palavra, inclina o coração dessa mulher para a Tua palavra. Senhor, aqueles que estão nos assistindo pela rede social, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, que a Tua palavra penetre nesta casa, nesta família, e liberte esta família, livra essa família do mal, livra essa família de qualquer ataque maligno, Senhor, porque as Tuas mãos estão estendidas sobre o Teu povo. Faça milagres, faça maravilhas, eu te peço, meu Deus, abençoa o Teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Digam todos graças a Deus. Podem vos assentar, Deus abençoe. Alguém aceita água? Pode ficar com a sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 1, que nós vamos fazer uma meditação neste salmo. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Eu poderia começar essa ministração com uma pergunta, porque esse salmo, ele fala de duas classes de pessoas: aquela pessoa feliz
e aquela pessoa infeliz. Ela fala da pessoa próspera e da pessoa miserável. Ela fala da pessoa vitoriosa e da pessoa derrotada, tanto nesta vida como na vida vindoura, como no futuro, bem breve. Então, eu pergunto, e seria óbvio a sua resposta que sim, né? Quem quer ser feliz ainda aqui nesta vida? Levante a sua mão. Quem quer ser feliz ainda nesta vida? É óbvio que todo mundo quer, não é isso? Todos nós queremos. Então este salmo fala sobre isso aí. Ele fala sobre o caminho da felicidade e o caminho da derrota, o caminho da vitória e o caminho da derrota, o caminho do vencedor e o caminho do fracassado. Então nós vamos aprender hoje sobre esses dois grupos de pessoas, e que nós possamos, logicamente já fizemos a nossa escolha de sermos vencedores, de sermos aquele que vai trilhar o caminho da vitória. Mas vamos ver, né, o que a palavra de Deus nos ensina. Ela começa assim: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, felicíssimo, felicíssimo. E o que é ser feliz? Será que ser feliz é aquela pessoa que vive sorrindo? Não. Se você for observar, quantas pessoas que trabalharam como palhaço, estou falando palhaço mesmo no sentido real, no sentido literal da palavra, né? Como alguns palhaços famosos aí, que sempre fazem os outros riem, né? Ou rirem, e depois eles mesmos lá na sua intimidade, na sua vida pessoal, são pessoas tristes, né? Eles falam assim: olha, a gente vive, né? A gente vive fazendo dos outros sorrir, mas a gente mesmo é infeliz. Nós somos infelizes na maioria das vezes. Então a felicidade não está apenas no sorriso. O que é felicidade? Felicidade é a mesma coisa que um bem-estar físico, espiritual, mental, emocional e material. É um conjunto de coisas que vem nos proporcionar a felicidade. Por exemplo, quando uma pessoa se casa, ela coloca todas as suas fichas em cima do seu cônjuge, falando assim: olha, eu vou me casar com ele ou com ela porque ela ou ele vai me fazer feliz. Não é, a felicidade não está na pessoa. Ninguém pode fazer o outro feliz. Ele pode complementar essa felicidade. Mas se você colocar a sua felicidade em cima de alguém, você vai ter uma decepção. Porque a felicidade não está no seu cônjuge, não está no seu futuro marido ou na sua futura esposa. Ela é incapaz de proporcionar a você, esse bem-estar físico, espiritual, mental, emocional e material. É impossível ela fazer isso aí. É impossível para um cônjuge proporcionar esse bem-estar físico, espiritual, mental, emocional, material para o seu cônjuge. Então tem muitas pessoas hoje frustradas no casamento, porque achou que casando com aquela pessoa ela seria felicíssima, e de repente ela ficou desiludida, ela ficou frustrada, ou vice-versa.
Porque um casamento feliz é feito por duas pessoas felizes. Quando alguém coloca sobre o seu cônjuge a responsabilidade de fazê-la feliz, ela vai ter uma frustração. Então nós vamos ver agora o caminho da felicidade. Vamos ver o caminho da felicidade. Vamos ver aqui o caminho da felicidade. Então o salmo começa assim: bem-aventurado, felicíssimo, mais do que feliz é o varão. Aí está generalizando, falando para o homem e falando para a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira coisa, primeiro passo da felicidade: não anda no conselho dos ímpios. O que mais nós temos visto hoje é ímpio aconselhando as pessoas. E aí, quando alguém segue o conselho de uma pessoa ímpia, o que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa sem Deus. Essa pessoa que está sem Deus, ela não está tendo capacidade nem de conduzir a sua própria vida. E aí ela quer conduzir a vida do outro. Então, é como se um cego estivesse guiando o outro cego. O que vai acontecer? Ambos cairão no abismo ou no buraco. Então, qual é o primeiro passo? Não anda no conselho do ímpio. Vamos ver que esmiuçar isso aqui. O que é andar? Dá a impressão que você está andando assim com alguém. Ah, pastor, será que eu não posso andar com meu amigo, meu colega de serviço, que não é crente, não é servo de Deus? Não é nada disso que está falando aqui. Vamos lá ver. O que é andar? É estar ligado ao comportamento. Andar é estar ligado ao comportamento. Deu para você entender? Eu vou me comportar como esta pessoa se comporta. Isso aí é andar. Quando a palavra de Deus fala assim, não anda, ou seja, eu não estarei ligado ao comportamento dele. Eu posso sair do trabalho junto com ele, ele vai para o caminho dele e você vai para o seu. Você andou, mas o andar que a Bíblia está dizendo aqui é estar ligado no comportamento da pessoa. Eu não fazer, ou você vai fazer o que ele faz, o tipo de vida que ele leva. Então, andar significa estar ligado ao comportamento da pessoa. Conselho, o que é conselho? Recomendação, a opinião, ao pensamento, a orientação. Então a pessoa vai te dar orientação, recomendação, opinião, ao pensamento, orientação para você. Então, não andar significa não estar ligado ao comportamento daquela pessoa. Conselho, não aceitar aquela recomendação, aquela sugestão, aquela opinião da pessoa. É isso que a Bíblia está ensinando com relação a andar. É ter o mesmo comportamento errado daquela pessoa. Receber o conselho dela, não, você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Se ele faz isso, você dá um troco. Tudo errado. Então, irmãos, olha, tem muitas pessoas que estão com a sua vida destruída porque seguiu o conselho de alguém, imitou o comportamento de alguém. Tem muitas pessoas hoje que estão no álcool, nas drogas, na vida errada, na vida sem regra. Por quê? Porque aquela pessoa teve influência sobre ele. Aí
pela maneira, pelo comportamento daquela pessoa que era aceito lá no grupinho. Eu vou ser assim também para mim poder ser aceito no grupinho. Eu vou seguir também esse comportamento. Eu vou seguir o conselho dessa pessoa, a orientação, a opinião dela. Eu faço assim, mas olha a vida dele. Quando ele diz que faz desse jeito, olha se ele é bem sucedido na maneira que ele está vivendo. Eu sempre falo para jovens: olha, procure andar com pessoa melhor do que você. E não tem ninguém para te aconselhar melhor do que Deus e do que os seus pais. Seus pais que já têm experiência, seus pais que já bateram com a cara na parede. Quantas vezes eu tive que errar na minha vida? Quantas vezes eu tive que apanhar da vida? Quantas vezes você que está aqui apanhou da vida para você chegar hoje na experiência que você tem, para passar para o seu filho, para ele não cair nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades que você caiu, ou que nós caímos. Então, primeiro passo: não andar e não aceitar o conselho do ímpio. Andar está ligado ao mesmo comportamento. Aí vem aquele ditado: me digas com quem andas e te direi quem é. Um dia um rapaz me procurou. Aliás, não foi nem o rapaz, foi a família dele. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu filho está preso. Mas por que ele está preso, irmão? Porque um amigo dele roubou uma moto, mas ele estava junto com essa pessoa e não sabia que ele tinha feito isso. Quando a polícia chegou, pegou o rapaz e pegou ele, até ele explicar que focinho de porco não é tomada. Deu para entender? Tem um monte de gente preso inocentemente, sem ter cometido crime, mas porque estava perto de alguém que tinha um comportamento errado. Está dando para você entender? Olha o que a palavra de Deus, ela é uma luz. Ela é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Salmo 119, verso 105. Lâmpada clareia bem pertinho para a gente não cair com nossos pés num buraco ou tropeçar em alguma pedra. Luz para o meu caminho, ilumina bem longe, bem distante, para você enxergar onde está a curva, onde está a montanha. Ela é luz que ilumina longe, lá na frente para você. Você não cai aqui pertinho, mas também não vai cair lá no futuro, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então esse é o primeiro passo: não andar e nem aceitar o conselho. Segundo passo: nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? Parar, ficar parado. Caminho, qual é o caminho? Cultura, costume, comportamento. Nós estamos vendo aí hoje as pessoas, quando você estuda a respeito de um povo, você vê a sua cultura e os seus costumes e os seus comportamentos. Então, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo aí, por exemplo, essa palavra cultura. Quando se fala de cultura, cultura vem de culto. Culto, mas não é o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Culto de conhecimento, de inteligência, de sabedoria. Aquela pessoa, ela é culta, ela tem conhecimento. Agora, a cultura que hoje eles estão ensinando é uma cultura totalmente nociva,
deturpada, destrutiva para as famílias, para as crianças. Vou te dar só um exemplo aqui. Em São Paulo, eles fizeram lá, disseram que era um evento cultural, e colocaram lá um homem nu no chão, e as crianças, as mães levaram os seus filhinhos para ver aquele homem lá, e dizendo que isso era cultura. A mãe falou: pode colocar a mão nele, meu filho, minha filhinha, pode colocar. A mãe, onde estava a cabeça dessa mãe? Isso nunca foi cultura, isso é pornografia. Olha onde está a cabeça das pessoas. Então a palavra está dizendo assim: olha, não se detenha nesse caminho. Abaixa um pouquinho, por gentileza, João. E quiser jogar um pouquinho de retorno para mim, abaixa lá para frente, por gentileza, obrigado. Então, não se deter no caminho, ou seja, não pare, não ande nesse caminho dessa cultura fajuta, mentirosa, enganosa, destrutiva, esse costume maligno e esse comportamento nocivo. É isso que a palavra de Deus está ensinando para nós. Porque cultura na cabeça dessa gente é liberação de drogas, é aborto. Um dia desse aí, uma pessoa disse assim, que é candidato a presidente: esse negócio de família, isso aí já é coisa ultrapassada. Meu irmão, se a família acabar, acaba a sociedade. Família é a célula mãe da sociedade. Família. As pessoas que hoje estão aí, que estão dizendo para acabar com a família, eles vieram de família. Eles não foram gerados por ET. Esses que estão falando aí para abortar as crianças no ventre materno, não foram gerados por ET, não. Eles vieram de família, que o pai e a mãe segurou eles para fazer eles nascerem. E hoje eles estão lutando contra aquilo que colocaram eles no mundo. Isso é cultura. Cultura da liberação das drogas, cultura de uma vida totalmente desregrada, costume totalmente contrário aos ensinamentos da moral, da palavra de Deus. Então, o segundo passo é não se deter num caminho, não pare nesse caminho enganoso de uma cultura mentirosa, que engana, que destrói o ser humano. Terceiro passo: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer é zombar, ridicularizar, desprezar tudo aquilo que é importante para Deus. Então, quando a pessoa zomba da palavra de Deus, zomba das coisas de Deus, zomba da fé da pessoa, você pode observar que tem um grupo aí que pega coisas sagradas para muitas religiões e às vezes coloca no seu corpo, em lugares que eu não posso não gosto nem de mencionar aqui para vocês. Está dando para você entendendo? Como é que o homem inteligente, criado à imagem e semelhança de Deus, como é que ele desceu no fundo do poço? Como é que ele afundou? Que ele está de ponta cabeça e achando que é o tal. Então, irmãos, olha, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer é zombar, ridicularizar, vilipendiar, desprezar tudo aquilo que é sagrado.
tudo aquilo que é importante para Deus. Família é importante para Deus, filho é importante para Deus, enquanto muitos estão querendo matar as crianças no ventre. Nos Estados Unidos são 30 milhões de abortos por ano. Irmãos, é muita gente morrendo, é muita criança morrendo. 30, só nos Estados Unidos, 30 milhões de crianças são assassinadas no ventre materno. Agora imagine todos os países do mundo matando crianças. Olha que carnificina. Olha que quando tem uma matança em massa assim, tem um nome. Seria infanticídio. 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 Deve ser isso aí, né? Infanticídio é uma matança de criança só na América do Norte, Estados Unidos da América do Norte. 30 milhões de abortos por ano. Agora imagine outros países, que são às vezes, os Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes e mata, aliás está aí, ó, 30% das suas crianças. 30% do seu povo é morto no ventre materno. Aliás, 10%. 10% do seu povo, que são 30 milhões. De 320, 30 milhões. 10% da população americana está morrendo, assassinada no ventre da mãe. Agora imagine uma Índia que tem 1 bilhão e 300 milhões. Imagine uma China que tem 1 bilhão e 400 milhões. Quantas mortes? No Brasil, quantas mortes? Então esse é o ser humano que se tornou um monstro. Que se tornou um monstro. Por isso que o povo na terra está sendo derrotado. Cada dia mais a vida está encurtando. Como tem morrido gente. Então, irmãos, olha, não se detém, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste bem atenção agora. Estar na roda é o mesmo que assumir a posição deles. Deu para entender? Você está assumindo a posição deles. Então quem é de Deus tem que estar na contramão disso aí. Nós temos que estar na contramão disso aí. Se essas coisas faz parte da roda deles, então a nossa posição é totalmente oposta, o contrário a isso que está aí. Nós somos pela vida, porque criança não é peso, nem problema financeiro. Criança é herança de Deus, criança é presente de Deus. Casamento é sagrado, é abençoado por Deus, é honrado. Casamento é honrado por Deus. Seja entre todos, em todos honrado seja o matrimônio, entre todos, diz a palavra. Então, o casamento, ele é respeitado. Honrar quer dizer respeitar. Então, quando a roda dos escarnecedores, quando a pessoa se assenta à roda dos escarnecedores, ele está assumindo aquela posição. Não é que a pessoa está lá sentada numa mesa lá, você é convidado para um casamento, você está sentado na mesa lá, sentado na mesa não, sentado à mesa. Você está sentado à mesa com muitas pessoas diferentes, de outra fé diferente, você não está sentado ali à roda de escarnecedor, não. Ali você foi numa festa e naquela mesa tinha 6 cadeiras, você e a sua esposa sentou em 2 e ficou cadeira vaga. Aí chegou uma família de 4 e sentou ali.
Você está sentado na roda dos escarnecedores? Não. Aqui é uma figura de linguagem que quer dizer posição, é aceitar, assumir a posição dessas pessoas. Qual é a posição delas? Escarnecer, zombar, ridicularizar, vilipendiar, desprezar tudo que é sagrado. Deu para entender? Então esse é o terceiro passo que a pessoa dá para o caminho da felicidade. Agora, o quarto passo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem prazer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus atua como bênção, a lei atua como bênção para a nossa vida. Está dando para você entender? Tem muitas pessoas que falam assim, olha, seguir lei, não, lei é bênção, porque o que a Bíblia fala? As autoridades, quando elas tiram alguém de circulação, por que é tirado? Por que uma pessoa perde a sua liberdade? Porque ele quebrou lei. Quando uma pessoa quebra a lei, ele perde a sua liberdade. Está dando para você entender? Então, a lei é boa, porque ela me protege. A lei, ela é uma proteção para a minha vida. Está dando para você entender? A lei me protege. A lei me freia. A lei age como um freio para a minha vida. Porque nós que vivemos em sociedade, precisamos aprender regras. Por exemplo, essas regras devem ser aprendidas desde criança. Por exemplo, a criança não chega na escola e começa a chutar, a bagunçar, não. Ela chega lá, ela tem que respeitar o ambiente que ela está ali. E se ela começar, ela está ali para aprender. Ela não está ali para ser educada. A educação é em casa que o pai dá. Ela está ali para aprender, ela estudar ciência, matemática, história. Ela não está ali para ser educada. Deu para entender? A escola não educa, a escola ensina. Educação é de casa, educação é em casa, educação é no berço, educação é na família. Está dando para você entendendo? Então, irmãos, a lei, ela é boa, porque ela me protege, ela me põe um freio, para mim não usar a minha liberdade, que ao invés de ser liberdade, se torna libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Libertinagem é aquela atitude rasteira, enganosa, destrutiva, maligna. E liberdade é fazer aquilo que eu posso fazer até onde o meu direito me leva. Porque suponhamos que o meu direito é desse púlpito aqui até o final. Então aqui dentro desse espaço eu uso o meu direito, mas quando eu chego aqui começa o direito de outra pessoa. Então eu tenho liberdade para agir dentro desse direito aqui, que não ofenda a pessoa que está logo na divisa do meu direito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós estamos vendo agora um direito ser quebrado. Alguém está percebendo algum direito ser quebrado aqui agora? Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, nós estamos escutando esse som na maior altura, imagine quem está do lado dessa casa. Isso aí é uma quebra de direito. Às vezes nessa casa lá tem alguém doente.
Às vezes tem alguém doente querendo dormir lá do lado, mas aí não está se respeitando o direito dessa pessoa lá. Ali já tem uma quebra de direito. Ali já avançou os seus direitos. Está dando para você entender? Aqui já cabe a aplicação da lei. É igual, por exemplo, se eu chegar aqui, vamos fazer uma vigília aqui até amanhã de manhã, eu tô errado. Ainda que nós vamos estar orando, buscando a presença de Deus, mas eu estou avançando no direito do meu vizinho. Ele tem direito de protestar. Está dando para você entender? A minha liberdade, ela não pode prejudicar, porque nós vivemos em sociedade. Vivemos em sociedade. Então, eu não posso jogar o meu lixo lá no quintal do vizinho, varrer meu passeio e vai jogando, vai varrendo. Não tem um negócio assim, vai varrendo, não tem um negócio assim, vai varrendo. Aí vai jogando tudo, olha para um lado, olha para o outro, o vizinho não está lá em frente, joga tudo para o lado dele, deixa lá e vai embora. A frente da casa dele fica limpinha, do vizinho fica toda suja. Está errado. Mesmo que não tenha ninguém vendo, pega o lixo da gente. Sabe o que eu faço? Às vezes eu vou em algum lugar e às vezes fica muito tempo, às vezes 2, 3 horas esperando. Às vezes eu levo uma balinha para poder adoçar a boca. Agora tem muito tempo que eu não faço. Mas quando eu ficava 2, 3 horas numa reunião, eu pegava, tirava uma bala, colocava na boca, pegava o papel, embolava e punha no bolso, para me jogar no lixo, quando passasse num passeio que tivesse uma caçamba de lixo, ou levar para casa e colocar na lixeira. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que vai lá vou dar um exemplo aqui, lá num consultório, aí está lá. Aí tem pessoas que gostam de mascar chicletes, né? Tá lá, pá. Aí sumiu o gosto, ela pega, tira o chiclete da bolsa e cola debaixo da cadeira lá do consultório. Aí quando eles vão dar uma faxina lá no coisa, aí tem chiclete roxo, tem chiclete amarelo, tem chiclete rosa, tem um montão. Passou um monte de gente aqui e colou o chiclete debaixo do banco, debaixo da cadeira. Está cheio assim. Você está dando para observar? Às vezes a gente não cuida, às vezes a gente reclama das situações, mas a gente tem que agir exatamente de primeira. Ser o exemplo. Ser o exemplo. Então, irmãos, vou acelerar para terminar e orar. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem prazer em meditar na palavra, na vontade de Deus para a sua vida, na revelação de Deus para a sua vida. Por que Abraão foi um homem bem sucedido? Porque ele ouviu e seguiu a palavra de Deus. Está lá, Gênesis 13, verso 2. Tem como colocar aí? Por gentileza, Jonatas, por favor. Gênesis 13, 2. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Acho que é só isso aí, né? 13, 2. Então, por que Abraão chegou a ser um homem rico em gado, prata e ouro, que era a riqueza daquela época? Porque era um homem que meditava nas coisas de Deus, seguia a vontade de Deus e seguia a direção de Deus revelada para ele. Deus falou assim, lá no capítulo 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu sem nada e seguiu. E aí, por ele obedecer o que está escrito na palavra de Deus, na revelação de Deus que Deus deu para ele, ele cresceu. Cresceu tanto que tiveram que se separar, tio e sobrinho. Ló foi para um lado, porque Ló andava na sombra dele. E quando Ló saiu da sombra dele, perdeu tudo.
Porque Abraão era um homem abençoado. Então, se você está do lado de alguém abençoado, você é abençoada. Se você anda do lado de alguém derrotado, fracassado, destruído, você será destruído, porque o mal que está nele passa para você. Então nós temos que andar com pessoas o que? Abençoadas. Amém? Aí vem, como ele será? Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Já viu uma árvore plantada perto da água? Como é que ela está sempre verdinha, sempre bonita, e dá o seu fruto na estação própria? Então está aí, olha, versículo 3, para fechar. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Tudo que você fizer vai dar certo. Sabe por quê? Porque você deu os passos, você seguiu os passos atrás, o caminho da felicidade, o caminho da vitória. Agora, aí a Bíblia fala, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Você quer ver uma coisa? Quando você está moendo alguma coisa, se bater um vento ali, você perde tudo que você moeu, porque virou pó. Suponhamos aqui que a pessoa leva o milho para poder moer, aqueles moinhos de pedra, põe lá. Se bater um vento ali, na hora que ele estiver recolhendo, tudo vai embora. O milho não levaria, mas agora já está moído, ele virou pó, o vento vai levar. Então é assim a pessoa que não trilha o caminho da felicidade. Ele é como moinho que o vento moinha, aquilo que é moído, aquilo que virou pó, que o vento vai espalhar. Então, quando você pensa que aquilo que você está fazendo aqui está dando certo, aquilo está desmanchando tudo, está indo tudo por água abaixo. Aí você chega assim, meu Deus, onde foi parar meu dinheiro? Deixa eu pensar aqui, o que eu fiz com o meu dinheiro? O que eu fiz com isso, com aquilo? Como é que eu perdi isso? Como é que eu perdi? Você nem lembra, nem sabe. Por quê? Porque é como o vento. É como a moinha que o vento espalha. Você não vê nem como aquilo saiu da sua vida. Você nem percebe como aquilo acabou na sua vida. Quando você lembrar, já acabou tudo. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ímpio é aquela pessoa que não teme a Deus, a pessoa sem Deus. Deu para entender, irmãos? A pessoa sem Deus, ela fracassa, ela é derrotada, ela nem vê como ela está perdendo tudo. Quantas pessoas que estão aí desesperadas, porque perderam tudo na vida, porque levam uma vida sem Deus. Deus é a nossa única fonte de bênçãos, de vitória. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, a pessoa sem Deus, ele vai perder aqui e vai perecer lá na frente. Deu para você entender? Nós temos aqui dois caminhos: o caminho da vitória e o caminho da derrota, o caminho da felicidade e o caminho da infelicidade, o caminho do sucesso e o caminho do fracasso, o caminho da alegria e o caminho da tristeza. Tá. É fácil ter um lado, não é fácil? Agora, não é fácil a gente saber qual lado nós devemos estar? Amém? É só seguir esses passos, aí seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, quando a folha nunca murcha, e quando chegar a hora de dar fruto, o fruto aparece. Bom, eu trabalhei, agora eu vou desfrutar da bênção de Deus na minha vida. O fruto chegou. Está dando para você entender? Então que Deus te abençoe. O caminho dessa vitória é Jesus. Jesus é a palavra. João 1:1. No princípio,
Vamos em João 1, que já vou encerrar. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo. Verbo quer dizer palavra. Bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus dia e noite. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Põe o segundo, por gentileza. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está percebendo que tudo vem dele? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, tudo vem de Deus. Quem é Deus? Jesus. Se você andar com Jesus, é o caminho da vitória. Para você andar com Jesus, para nós andarmos com Jesus, nós precisamos aceitar a sua palavra, os seus ensinamentos, a direção dele para a nossa vida. Porque não é aceitar assim, eu aceito, levanto a mão de boca, não. Eu aceito porque a partir de hoje eu quero andar com Jesus. Tem uma canção que diz: como é bom poder andar com Deus, como é bom poder andar com Deus, os meus passos guiará e ao céu me levará, como é bom poder andar com Deus. Deus, Jesus, o Espírito Santo é um só. Hoje nós estamos aqui porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, está na nossa vida proporcionando isso para nós. E brevemente ele vai nos levar e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, e aí vamos estar para sempre com o Senhor na glória. Então, entregue a sua vida para Ele, porque esse é o caminho da felicidade. O ímpio, ele vai estar num lugar muito triste e muito terrível, separado de Deus para sempre. Separado de Deus para sempre. Para nunca mais ver Deus. E eu encerro até fazendo uma correção da ministração passada. Quando um aluno pergunta ao professor assim: professor, o que é a eternidade? Aí o professor falou assim: olha, eternidade, vamos pensar nesse mundo aqui, esse mundo todo fosse uma pedra, e a cada 100 anos, na ministração passada eu falei a cada ano, mas é a cada 100 anos, um passarinho vem, olha, a cada 100 anos, já passou de uma geração, a cada 100 anos um passarinho vem e amola o seu bico naquela pedra. A pedra é do tamanho do mundo. A cada 100 anos o passarinho vem e amola o seu bico na pedra. Quando essa pedra estiver acabando, porque o passarinho veio de 100 anos molar o seu bico, e de tanto ele vir a cada 100 anos molar o seu bico, que a pedra gastou-se. Quando a pedra tiver gasto, terá passado 1 segundo na eternidade. Deu para entender? Olha que coisa maravilhosa, hein? Eita Deus maravilhoso. Quisera eu o arrebatamento acontecesse aqui agora, para a gente ir embora para lá. Mas enquanto isso, a nossa luta continua, até Jesus voltar, e vamos ser cheios do Espírito Santo a cada dia. Amém? Fiquemos em pé, por gentileza, e nós vamos orar. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada, Senhor, nesta noite. Eu te peço graça, te peço, Senhor, a unção do Teu Espírito sobre o Teu povo nesta noite.
Que o Senhor possa, Senhor, curar aquela pessoa que está doente. Que o Senhor possa, Senhor, curar aqueles que estão assistindo agora em casa, pela rede social, aquela pessoa que está de cama lá na sua casa, Senhor, tomando medicamentos fortes. Senhor, em nome de Jesus, coloque a tua mão sobre essa pessoa que está acamada em casa, doente, com febre, com dores. Em nome de Jesus, cura essa pessoa agora em casa, cura essa pessoa agora, Senhor, lá no hospital, que está ouvindo, assistindo essa ministração e recebendo essa oração da fé. Coloque as tuas mãos, Senhor, sobre ele e restaura a sua vida agora. Salva esta pessoa que está perdida no álcool, nas drogas, na vida desregrada. Traga ela para a sua família, ela que está triste, sofrendo e sabe, Senhor, que a sua vida está perdida, mas opera na vida dela agora, meu Pai. Meu Deus, venha nos abençoar nesta noite, venha operar milagres nesta noite. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus.